Esse exercício eles vão abordar Solver, que é uma das ferramentas que a gente mostrou, macros e Power Query. Todos de forma tranquila, assim, mas para dar uma para ver se vocês realmente tipo, entenderam. Aqui no Solver a gente vai fazer até uma ideia um pouco diferente do que foi ensinado em aula, então ele é um pouco mais diferente. E em macro a gente pede uma coisinha que acho que não foi ensinada em aula, tipo, para vocês instigar vocês a tipo, procurar mais e ver que tem mais possibilidades. Então bora começar aqui. Bora ler aqui o primeiro. Dados os lucros unitários por produto, uma revendedora de produtos de informática deseja descobrir quanto de cada tipo de produto a mesma deve estocar para obter o maior lucro possível, respeitando as restrições físicas de estoque e financeiras de capital disponível. Ou seja, eu vou ter aqui o meu, por exemplo, quando eu vou comprar meus equipamentos, eu vou comprar meu scanner, comprar o laptop e a impressora. Quanto que eu pago por cada um? Se eu comprar um scanner, eu vou pagar R$ 300. Se eu comprar um laptop, 1.200. Uma impressora, R$ 120. E aí eu tenho aqui o meu quanto que eu tenho de financeiro, quanto que eu posso gastar. Então, quando eu comprar as coisas, eu tenho que ser de tal forma que eu não atinja esse limite financeiro. E, além disso, eu tenho o estoque, ou seja, esse meu laptop, por exemplo, ele ocupa 1,75 de espaço. Eu não posso comprar 200 laptops. Não, eu tenho que comprar uma quantidade que de tal forma, quando eu fechar lá no estoque, não passe de 101. Então, eu tenho essas limitações aqui. Então, já que eu tenho limitações, eu estou querendo saber como que eu posso alcançar meu lucro máximo. Então, essa é uma tipo, excelente situação para utilizar o Solver. Então, o que que a gente tem que fazer aqui primeiro? Primeiro a gente tem que ver o que está gastando, que no caso vai ser isso aqui, o que está ocupando de espaço, que no caso é relacionado a isso aqui, e isso aqui vai ser o lucro, ou seja, é referente a esse lucro que vai vir aqui para o lucro total. Tá, então como vai funcionar? No Solver a gente precisa ter as variáveis que vão ser alteradas, ou seja, quais que são elas? Quais são as células que são alteradas? São essas aqui, ó, essas três. Essas que são do tamanho do pedido, ou seja, se eu colocar um aqui, é porque no scanner eu vou comprar um. Então, eu vou ter R$ 300 de custo, vou ocupar 0,75 de espaço e vou ter R$ 100 de lucro quando eu vender ele, beleza? Isso aqui eu não estou falando tipo, do quanto que eu vou ganhar no final, o bruto, eu estou falando só do lucro já, ou seja, se eu vender um scanner, eu gasto 300 e tenho 100 de lucro, ou seja, basicamente gastei 300 e paguei e ganhei no final R$ 400, beleza? Então, o lucro final é de R$ 100. A gente já colocou aqui na forma de lucro. Beleza, então, o lucro total vai ser referente a esses valores aqui, certo? Então, bora começar, bora abrir aqui o Solver. Eu já habilitei ele, então ele já está aqui na minha aba de dados. Eu vou clicar nele. Deixa eu apagar isso aqui. Ele sempre fica com o que estava no anterior. Estou apagando. Pronto, bora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o objetivo. Qual que é o objetivo? O que que a gente quer alcançar? O que que a gente quer maximizar, minimizar? O que a gente quer é esse lucro total. Ou seja, o lucro total é o que eu quero alcançar meu máximo. Eu quero saber quantos notebooks, scanners, o que que eu tenho que comprar, a quantidade de cada um para alcançar o melhor lucro total possível. Então, é essa célula aqui. Beleza? Quais as células que eu vou estar alterando? As células que eu vou estar alterando, alterando as células variáveis, é aqui, ó, são essas três. Porque essas três que eu vou falar, vou comprar 5, vou comprar 2, vou comprar 0, é aqui. Então, selecionei elas. E eu vou ter as minhas restrições. As minhas restrições vão ser quanto ao dinheiro que eu tenho, o valor que eu tenho, o capital que eu tenho, e o espaço disponível. Então, bora adicionar. Então, beleza, cliquei em adicionar, vou colocar minha primeira restrição. Minha primeira restrição é referente a essa célula, ou seja, essa célula tem que ser menor ou igual à minha restrição. Qual que é a minha restrição? 93.000, o valor que eu tenho. Então, dou um OK. Vou adicionar outra. Minha outra célula que tem que estar restrita é de espaço físico. Então, minha célula aqui de espaço físico tem que ser menor ou igual à minha restrição, que é essa célula de 101, que é o espaço físico que eu tenho. Então, OK. Agora, tipo, igual você pensar que, beleza, esses aqui são meus únicos limites no momento. Sim, só que tem um detalhe. Aqui nos meus valores, esses três valores, eles não podem ser. Opa, cliquei aqui sem querer.
Seleciona aqui, beleza. Esses meus três valores variáveis, eles não podem ser decimais. Eu tenho que pegar valores fixos, porque eu não posso comprar 1,5 notebook. Não, eu tenho que comprar 1, 2, 3. Então eu tenho que colocar uma restrição aqui também. Eu tenho que falar que eles só podem ser números inteiros. Então eu vou clicar em adicionar, vou selecionar eles e vou clicar aqui, ó, selecionar. Eu não vou falar, ele é maior. Não, eu vou falar que ele é inteiro. Ó. Vou selecionar, cliquei em inteiro, até aparece aqui, número inteiro. Dou um OK, pronto. Ao meu ver, tipo, que eu me lembro até agora, essas são as três restrições que a gente tem. Só que, uma coisa que a gente não fez ainda, a gente não colocou as funções dentro dessas células. Ou seja, no momento, o que esse lucro total é? Nada. Eu não coloquei uma função ali, eu não falei que o lucro total ele é referente a tal coisa, a multiplicação de tal coisa. Então, eu vou fechar aqui, pode fechar porque ele vai manter o que está. E eu vou colocar as funções aqui do meu... As funções aqui, eu vou colocar o que vai ser o espaço utilizado. É uma relação do que eu comprei com o espaço dele. Aqui no tamanho do pedido com o espaço desse produto. O financeiro, mesma coisa. É o custo com o pedido, beleza? Então, bora lá. Aqui, no caso, não vai ter função, porque aqui é simplesmente números que eu coloco. Então, esses três lugares, esses dois e esse aqui, eles têm que ser função desses três e esse lucro unitário, custo e espaço de estoque. Beleza. Bora começar por financeiro. Financeiro é quanto que eu estou gastando para depois ter o lucro. Então, ele é referente ao custo. Então, o que vai ser o meu financeiro total? Ele não vai ser quanto que eu gastei do scanner vezes a quantidade de scanner, quanto que eu comprei de laptop vezes o valor do laptop, quanto que eu comprei de impressora vezes o valor da impressora, certo? Vai ser a multiplicação desses dois mais desses dois. Então, como que a gente faz isso? Simplesmente um igual. Vou selecionar aqui o custo vezes a minha quantidade, ou seja, R$300 vezes quantos scanners eu comprar. Então, 300 vezes essa unidade e mais. Eu não quero só ele, eu quero dos três itens que eu possuo. Então, aqui, vezes de baixo, que é referente ao número dele, mais o número de impressora, vezes o seu valor. Fechou. Dou um Enter, tá lá. O meu custo, quanto que eu vou gastar quando estiver comprando o produto, já está aqui. Então, se eu colocar 3 aqui, por exemplo, vai aparecer lá 3.600. Se eu colocar 5 aqui, vai acrescentar 5 vezes 120. Fechou? Deixa eu apagar aqui. Beleza. A mesma coisa agora para o espaço físico. A gente já fez do custo, agora o espaço físico. É a mesma ideia. Eu vou dar um igual, seleciono a quantidade do pedido, vezes a célula aqui do espaço físico, que é referente a quanto de espaço que um scanner vai ocupar, que é 0,75. Imaginem que é uma unidade, sei lá, de metro quadrado. Então, não metro quadrado, não, sei lá, alguma unidade. Mas enfim. Dou um mais unidade do laptop com vezes quanto que ele vai ocupar de espaço, mais da impressora, vezes espaço dela. Pronto. Dou um Enter. Tá, ele está aqui como... Bora colocar aqui como número. Aqui, pronto. Como número, beleza. Estava com números depois da vírgula, mas não precisa porque não vai ser um valor decimal. Certo. E agora o que falta? O lucro total. Certo? A gente já tem aqui, se eu alterar aqui, ó, eu já altero essas duas casas. Agora eu tenho que alterar aqui o nosso lucro total. Então, bora lá. Qual que vai ser o lucro total? Mesma ideia de antes. Eu vou selecionar a minha unidade, quanto que eu vou ter de tal produto, e o valor dele, no caso, o valor, quanto de lucro que ele vai dar. Então, essa célula aqui, vezes quanto que ele custa. Mais laptop, vezes mais posição da impressora, vezes seu valor. Fechou, dou um Enter, tá lá. Se eu comprar desse jeito, comprar 3 aqui scanners, 5 laptops, eu vou gastar 6.900, só que no final das contas eu vou ter 1.800 de lucro. E vou ter ocupado 11 do meu espaço físico, beleza? Então bora apagar aqui agora. O que a gente quer agora é saber como organizar esses três valores aqui de forma que eu maximize o meu lucro. Para isso, a gente vai lá em Dados e utilizar a nossa ferramenta Solver, que já está aqui do jeito que a gente deixou. Ele fica como estava. Se você fez ele e fechou, ele vai ficar igual estava antes de você fechar, certo? Eu já arrumei tudo aqui, já coloquei minha limitação de financeiro, a minha de espaço físico e aqui para os meus valores serem inteiros. Então, pronto. Eu coloquei aqui inteiro, só que aquele negócio. Aqui já está tornar variáveis irrestritas não negativas.
Ou seja, elas não iam ser negativas. Ah, não. Tinha que ser, também tem que colocar dia inteiro, porque aqui só fala que elas não podem ser negativas. Mas enfim, então a gente fez certo. Agora o que resta é clicar em resolver. Pronto. Achou aqui uma solução. Dá pra gente ver aqui que ela selecionou quase tudo só de laptop, porque laptop é o que tem maior lucro. Então, olha como ficou. Deixa eu dar um OK aqui. Pronto. Alcançou aqui, vai gastar 68 mil. Não pegou todo o espaço, todo o financeiro que eu tinha, só que ocupou todo o meu espaço físico, então foi o espaço físico que limitou. Meu lucro total ficou esse aqui, e esse aqui foi o resultado de como maximizar o meu lucro. Então ele viu que como o laptop tem mais lucro, tem um maior lucro, ele selecionou quase tudo pelo laptop. Se eu colocar, bora tentar mudar um pouco, bora mudar para, aí ele deixou isso aqui, beleza. Tá um valor muito exorbitante, então eu vou tentar mudar para ver se vai ficar um pouco diferente. Precisa dar um resultado um pouco mais equilibrado. Então deixar 2, pronto. Agora ficou um pouco diferente. Bora apagar aqui e no solver de novo. Então bora pedir de novo para resolver. Ó, agora já foi. Agora já extrapolou de outro aqui. Mas enfim, deu para ver que ele vai, de alguma forma, ele vai maximizar o meu lucro. Então, nessa situação, a forma que eu mais maximizo o meu lucro é desse jeito. Na forma anterior, era vendendo muito laptop. Agora, a forma que eu tenho agora é vendendo muito scanner. Por quê? Porque agora o laptop ficou muito, ele não é mais viável por causa do seu espaço. Então, ele optou por vender mais scanners, no caso. Aí é assim que pode ser utilizado o solver também. Na aula a gente tinha falado de outra forma. Aí aqui já foi uma questão de maximizar. Lá era para encontrar um valor específico para o lucro. Aqui é simplesmente maximizar. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Uma coisa? Se não, eu continuo. Vou para o exercício de macro. Beleza, então. Aqui em macros. Bora lá. Bora ler aqui primeiro o enunciado. Crie uma macro e a associe a um botão que destaque em vermelho todas as células que apresentam um faturamento acima da média de faturamento e ainda apresenta o valor da média de faturamento na casa especificada abaixo, ou seja, ainda apresentar o valor da média aqui. Depois, crie um botão que retire todos os destacados criados, ou seja, tudo que eu destaquei é para retirar, bem como apague a média de faturamento apresentado, ou seja, apagar o valor que estava aqui. E depois criar uma forma e inserir um hiperlink nele que leve para a planilha Solver. Beleza, bora começar aqui pelo início. Então a gente tem aqui a nossa tabelinha, a gente tem aqui esse local que já tá, não tem nada nele, mas já deixei aqui para que inserir o valor da média ali. Poxa, eu aceitar uma pessoa aqui. E é bem simples, então é para criar um botão. Bora criar um botão aqui, a gente vai aqui em desenvolvedor, inserir, bora controle de formulário, e eu insiro um botão aqui. Automaticamente ele abre para eu atribuir alguma macro a ele. Por quê? O botão serve para ter alguma macro, certo? Como eu não tenho nenhuma macro, ele automaticamente aparece aqui e solicita para mim se eu quero gravar ou criar uma nova. Então eu quero gravar agora mesmo. Então, abre a telinha de gravar macro, aparece aqui qual que é o nome que eu quero para ela, deixar o botão clique mesmo e dá um OK. Se a gente olhar aqui, ó, se tiver desse jeito, é porque ela já está sendo gravada. Se tivesse quadradinho, você passar por cima, você até lê aqui, ó. A macro está sendo gravada. Então, tudo que eu fizer aqui está sendo gravado, ó. Todos esses meus cliques aqui estão sendo gravados. Então, vai lá. O que a gente quer? A gente quer pintar todos esses valores aqui do faturado. Eu quero marcar em vermelho aqueles que estão abaixo da média. Eu quero marcar em vermelho aqueles que estão acima da média. Então, eu tenho que saber qual que é o valor da média primeiro, certo? Então, eu vou simplesmente clicar aqui, dar um igual. Vou selecionar a minha coluna. Opa! Pronto, selecionei tudo. Esqueci de colocar a função aqui. A função que eu quero trabalhar é a média. Dou um tab, tá lá. Aí pediu o espaço é a minha coluna que eu selecionei. Deu enter, acabou. Achei aqui a minha média. Então, isso aqui tudo que eu fiz está sendo gravado ainda, pessoal. Então, beleza. O que ele quer agora? Ele quer que eu faça um destacamento aqui, que eu destaque em vermelho aquilo que está acima da média. Como que é isso? É lá aqui em página inicial, em formatação condicional. Então, eu vou selecionar aqui os valores. Selecionei todos eles. Vou clicar aqui em formatação condicional, regra de realce das células. A mais simples que tem. Aqui, ó, é maior do que. Então, venho aqui, cliquei.
Tá lá, ele já está até pré-selecionado com vermelho. Eu posso alterar da forma que eu quiser, posso colocar um verde claro, mas eu quero deixar vermelho mesmo. E vou selecionar, igual eu estou falando, ela é maior do que? Eu tenho que falar do que ela é maior. Eu vou apagar isso aqui, vou selecionar aqui a minha célula, esse valor aqui da média, ok, dou um ok, pronto, tá lá. Agora eu venho aqui e pronto. Eu terminei minha macro, ou seja, finalizei ela, ou seja, tudo que eu fiz aqui foi gravado na macro. A gente pensou nessa ideia aqui de fazer esse negócio de utilizar a formatação incondicional para vocês verem que a macro ela não é só para brincar com uma tabela aqui, para fazer dados aqui, para fazer uma função. Não, ela pode trabalhar até com essas barras de ferramentas. Você pode mexer no layout da página, em dados, em desenvolver. Você pode fazer de tudo com a macro. Então, só para ter essa ideia de que a macro dá para ser, não é só aqui dentro da planilha, não. Aqui nessas barras de ferramentas também. Por exemplo, eu posso fazer um esquema aqui, um botão que crie já um PDF dessa planilha, por exemplo. Crie já num padrão que eu defina e ele já forneça, tipo, prontinha para eu imprimir. Tipo, até isso você pode fazer com a macro, entende? Então, essa era a ideia. Então, fazer aqui o outro, que é o segundo botão. Aqui no desenvolvedor é a mesma ideia. Vou inserir um botão, crio ele aqui, vou gravar nova macro, ok, está gravando, se a gente olhar aqui no canto inferior esquerdo, está gravando, e ela pede para retirar todos os destaques criados nos valores de faturamento, bem como apagar a média de faturamento apresentada. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente seleciono toda a minha coluna, página inicial, formatação condicional e aqui, ó, limpar regras. Eu quero limpar da planilha inteira? Não, não quero limpar a planilha inteira, eu quero só das selecionadas, porque vai que eu tenho outro lugar que está com formatação condicional. Não, então eu quero só daqui. Então, limpar regras das células selecionadas. Cliquei, apagou. Ele também quer que apague a minha média, apaguei. Pronto, cliquei aqui em interromper a gravação, acabou. Fiz a minha macro. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, porque já está tudo apagado, mas se eu clicar no botão que é para apresentar a média e aparecer ali na formatação condicional, vai acontecer aquilo lá. Então, apresentou nossa média, a formatação, se eu clicar no botão 2, vai apagar tudo. É isso. Aí, a ideia desses dois botões era isso. Só para vocês verem como que dá para a gente fazer coisa fora aqui da tabela, não é só aqui dentro. Posso trabalhar com minhas ferramentas que eu já tenho aqui. E, por fim, agora a gente vai criar uma forma. Ou seja, isso aqui nem foi ensinado na aula, isso aqui era, tipo, a ideia era vocês olharem os exercícios e falar, isso aqui como que faz? Basicamente, eu vou inserir uma forma mesmo aqui, ó, em ilustrações, uma forma qualquer. Inserir aqui um oval. Coloquei um oval, aí eu clico com o botão direito, é uma forma. Então, isso aqui ia funcionar para uma imagem também, por exemplo. Cliquei com o botão direito, vai todas as opções. Eu vou clicar aqui em link. Cliquei em link, ele vai abrir essa tela, que é para onde eu quero ir quando eu clicar nessa forma. Isso é a ideia de hiperlink. Eu tenho uma forma, eu vou clicar nela e eu vou ser enviado para algum lugar. No meu caso, eu quero colocar neste documento, ou seja, eu quero ir para esse documento. Mas eu poderia, por exemplo, abrir um novo documento. Então, esse hiperlink tipo, é uma coisa bem interessante. Não é só para mexer aqui entre as planilhas que eu tenho aqui dentro desse documento. Eu posso abrir novos arquivos. Então, como eu pedi ali, um hiperlink para ir para Solver. Dou um OK. Pronto. Se eu clicar nessa forma, eu sou enviado aqui para minha planilha de Solver. Claro que aqui parece uma coisa ridícula, assim, só clicar aqui no canto. Mas tem vezes que você tem, tipo, sei lá, 100 planilhas aqui, 50 planilhas. Então, isso aqui também é utilizado, por exemplo, vocês podem utilizar em dashboards quando vocês criar. Por exemplo, eu quero voltar para minha planilha anterior. Eu crio um hiperlink que volta para minha planilha anterior. É assim que funciona o hiperlink. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Estou indo rápido demais, alguma coisa? Se quiser falar, manda bala aí, senão eu continuo. Tá bom, então. Agora, a parte de Power Query. Eu não sei se vocês viram, mas tipo, nos exercícios, tinha quatro, eu mandei um arquivinho, tipo, um arquivo, no caso, uma pasta, que tinha 4 arquivos. Quais eram esses arquivos? Era exercício 4, clientes, reservas e tipo de reservas. Mas o que é isso? Se a gente olhar a pasta aqui, ó, tem ela aberta. O exercício 4 está em XLSX, um arquivo do Excel. Esses meus outros estão em .csv. Esse .csv é um tipo de arquivo basicamente do Excel. Se vocês dá para abrir ele aqui, ó.
normalzinho, só que ele é muito compacto, ele é para guardar muita informação. Se você ver, tá tudo certinho, não tem detalhe nenhum. Simplesmente, por exemplo, país, cliente e suas informações. Isso aqui é uma forma de compactar arquivos. Se você pode abrir ele, por exemplo, igual eu abri com o Excel, mas eu posso abrir com outras, por exemplo, com bloco de notas. Se eu abrir com um bloco de notas, olha como que ele está. Tem o cliente ID, por exemplo, ponto e vírgula, país ID. Tipo, isso aqui é uma forma de armazenamento de dados que compacta tudo. Por exemplo, você pega 1 milhão de dados, tipo 10 milhões de linhas de código, e você compacta tudo dessa forma. Você coloca um dado, ponto e vírgula, e o outro dado. Então, isso aqui é uma forma de compactar. Aqueles que são muito grandes podem ficar muito pequenos utilizando esse CSV, certo? E o Power Query ele pode trabalhar com esses arquivos CSV, como a gente vai ver aqui agora, certo? Então, bora lá. Só queria falar por que tinha esses arquivos a mais. Eles são os arquivos CSV que a gente vai trabalhar aqui no Power Query. Como que eu vou trabalhar com o Power Query? Vou vir aqui em dados, aqui nessa guia, ó. Eu posso, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar um dado, ou seja, coletar tal dado para eu trabalhar nele. Então, aqui eu vou falar de onde que eu vou obter esse dado. Esse nosso arquivo, ele é o que? Ele é CSV, estão vendo aqui. Mas eu poderia pegar de diversos lugares. Poderia pegar aqui. Poderia pegar, ó, todo esse tipo de arquivo. O meu caso é CSV. Eu poderia pegar de uma pasta de trabalho, de um JSON, ó, da Azure, de serviço online. Na aula que a gente fez mesmo, eu mostrei como pegar de um site, por exemplo. Eu simplesmente entrei no site, peguei o CSV dele e extraí aqui, entende? Então eu posso pegar diversos tipos de arquivos. Aqui, no caso, seria da web, igual eu falei. Então, no nosso caso aqui é só CSV. Entre aqui em CSV. Vai abrir a tela aqui para eu selecionar qual arquivo eu quero. Tá aqui. Não tem como eu selecionar mais de um. Ó, estou tentando selecionar mais de um por vez. Não tem como, porque eu vou trabalhar com um arquivo por vez. Então, vou começar aqui por cliente. Clientes. Cliquei em importar. Está conectando aqui. Esperar um pouco. Aqui, apareceu. Esse aqui é os nossos dados. Você lembra lá que estava em ponto vírgula e tal? Olha como que ele já trouxe para cá. Ele já entendeu que é uma coluna com tal nome de dado e seus dados. É a mesma coisa para os outros. Se eu quiser, eu posso simplesmente clicar em carregar, só que a gente quer transformar os dados, a gente quer trabalhar eles. Como eu falei aqui como eu estava aqui no enunciado, que eu nem li, vou ler já já, eu quero criar uma tabela no final que seja bem específica, eu quero só algumas coisas, então eu vou transformar esses dados, certo? Não quero só jogar ela ali. Esperar carregar de novo. Então tá aqui. Eu vou fechar e carregar ela já para eu ler aqui o enunciado de novo que eu esqueci. Então, bora lá. Eu vou clicar, ó. Mas, enfim, eu vou daqui de cliente, a única coisa que eu vou querer de cliente é o nome dele. Então, eu vou apagar todo esse resto. Não precisa. Ó, tô clicando em delete mesmo. Tem várias formas de trabalhar aqui, tipo, de apagar coluna. Então, é pouquinho, pode simplesmente clicar em delete, é tranquilo. Então, eu quero país, beleza. Só vou usar o ID e o nome. Eu vou clicar aqui em fechar e carregar. Fechar e carregar para. Por quê? Se eu clicar em fechar e carregar, ele provavelmente vai abrir uma tela que dá para eu colocar colocar na minha planilha, tipo, exibir na minha planilha, mas eu não quero isso agora. Então eu vou simplesmente fechar e carregar para. Beleza. Aqui eu posso selecionar. Eu quero uma tabela? Não, eu não quero apresentar esses dados ainda. Eu quero trabalhar eles. Eu quero criar algumas combinações entre fontes de dados para eu poder exibir tal coisa. Então, no momento, eu vou simplesmente criar uma conexão. Ou seja, eu joguei a minha informação de CSV lá para o meu banco de dados, certo? Tá, tipo, ele está aqui no meu Power Query e eu posso utilizar ele depois. Então, aqui tem a opção de adicionar esses dados ao modelo de dados. Só que a gente não está trabalhando ainda com modelo de dados, porque modelizar é uma coisa bem mais complexa e a gente pode trabalhar com uma coisa mais simples no momento. Então, a gente vai simplesmente apenas criar uma conexão, certo? Se eu clicasse em tabela, ia criar uma tabela. Não quero isso. Apenas criar uma conexão. Dou um OK. Vai aparecer aqui, ó, uma conexão criada. Agora, bora retomar aqui que eu esqueci de ler o enunciado. Apresente uma tabela final contendo a data, o nome do cliente, o tipo de reserva e o valor final. Ou seja, eu quero exibir tudo isso aqui. Para isso, organize as planilhas em transformar dados, limpando o que não for necessário, fazendo todas as alterações necessárias e associando todas as planilhas que forem necessárias. Beleza.
O que que a gente tinha no começo? A gente tinha 3 planilhas. A gente tinha a planilha de clientes, reservas e tipo de reserva. Cada uma delas tem um tipo de informação e elas estão tipo separadas, só que elas podem ser unidas pelo ID de cada uma, certo? Quando eu abrir de reserva aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Então, eu já tenho aqui a minha de clientes, ela já está aqui, beleza, posso fechar aqui. Vem aqui, agora eu quero trazer os meus outros arquivos, eu quero trazer o de reservas e o de tipo de reserva. Então, CSV, vou selecionar aqui o tipo de reserva, importar, mesma coisa. Vai carregar aqui o meu, aqui, ó. Ele achou esses dados lá na minha planilha, eu vou dar um transformar dados para ver se tem alguma coisa que eu quero mudar. Ele já veio certinho aqui, já está em tipo. Às vezes eu tenho que alterar o tipo de dado, por exemplo, mas não precisa nesse caso. Às vezes eu tenho que colocar, usar a primeira linha como cabeçalho, mas nesse caso também não precisa, então está tudo certo. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa de antes, fechar e carregar para. Vou selecionar aqui apenas criar uma conexão para depois eu trabalhar esses dados. Não precisa inserir no modelo de dados no momento. Ok. Está aqui, já criou a minha conexão. Agora, de novo, pegar a minha última, o meu último arquivo .csv, que é de reservas. Carreguei, certo. Agora vocês vão ver quais os dados que tem aqui para a gente fazer a associação com os outros. Bom, essa aqui que é meio que a matriz, a tabela, a planilha principal que a gente quer exibir. Porque nela que tem como eu disse aqui, a data, o nome do cliente, o tipo de reserva e o valor total. Nela que está todos os dados da minha reserva, entende? Só que, igual, eu sei o nome do cliente aqui? Não. Tá 8 aqui, ó, 2, 6. O que que é isso? Isso é o ID do cliente. É assim que é trabalhado quando você tem fontes de dados diferentes. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu tenho uma planilha só para cliente. Lá eu vou ter o ID do cliente e todas as informações dele. Lá na minha reserva, na minha planilha de reserva, eu não vou colocar aqui todas as informações do meu cliente. Eu só vou colocar o ID. Através do ID eu posso buscar todas as outras informações do meu cliente que estão em outra planilha. A gente vai ver aqui isso agora. Então, bora lá. Transformar dados. Carregando aqui. Beleza. Bora lá. O que que a gente vai fazer? Primeiro, bora dar uma limpada aqui já, ó, ver o que que a gente quer nessa planilha. Eu quero exibir o ID? Não, não quero. Tipo de reserva, a gente vai usar isso. Funcionário, não quero. Forma de pagamento, não. Valor total, sim. A comissão, o status, a avaliação. Beleza. Então, tá aqui mais ou menos o que eu quero usar. Eu quero mostrar o tipo de reserva e o cliente. Só que, Vicente, isso aqui não é o nome. Eu não sei qual que é esse nome. Não sei se isso aqui é hospedagem, o que que é. Não sei qual que é o cliente, tá em ID. Eu não sei o que é isso. Então, eu preciso fazer uma combinação. Que a gente vai fazer aqui agora. Através dessa combinação, a gente vai exibir o nome do cliente em vez de exibir o ID do cliente. Beleza? Para isso, a gente vai vir aqui, combinar, e a gente vai mesclar consultas. Então, clique em mesclar consultas. Um momento. Aqui. Abrir aqui a minha mesclagem de consultas. Eu, atualmente, ó, se eu clicar aqui, eu estou atualmente na minha conexão de reserva. Então, eu não posso selecionar ela, no caso. Só que, o que que eu quero associar? Eu quero associar, por exemplo, o cliente com alguma planilha. Eu vou selecionar aqui a minha conexão de cliente e eu vou ter que selecionar a mesma coluna que associa os IDs, ou seja, cliente ID, cliente ID. Ele vai aparecer aqui, ó. A seleção corresponde a 410 e 410 linhas da primeira tabela, ou seja, todos os valores eles foram encontrados, ou seja, para todo valor que eu tenho aqui, ele encontrou um resultado aqui na minha planilha que eu estou apresentando, certo? Então aqui eu estou fazendo associação, por exemplo, em vez de aparecer 2 aqui depois, eu posso colocar GST Brasil, certo? Dou um OK, tá lá. Ele vai abrir essa coluna. Essa coluna é de onde eu posso tirar quais informações eu quero. Ou seja, quais informações que eu quero daquela planilha, da planilha de clientes. Eu quero o nome, eu não quero que apresente o ID. Então, aqui, ó, tá selecionado, seleciono o nome, ok. Então tá aqui, ó, apareceu pra gente clientes.nome. Como eu falei, ó, o ID 2 lá do GST Brasil, certo? Então eu posso apagar aqui agora esse ID cliente e eu vou mostrar o nome. Bem mais interessante mostrar o nome do que mostrar o ID, certo? Coloquei aqui não, tá lá. Tá aqui já meu nome que eu não tinha nessa minha planilha de reservas e eu coloquei através da combinação com a minha planilha de clientes, certo? Agora o que que falta? A minha reserva, o tipo de reserva, a mesma coisa. Combinar, vou selecionar aqui a minha planilha de tipo de reserva, tipo ID, tipo reserva ID, Bateu aqui,
dou um OK, tá lá. Ele aparece para eu selecionar qual dado da minha planilha de reservas, de tipo de reservas que eu quero que apareça. Eu não quero que apareça o ID, eu quero que apareça só o tipo de reserva. Tá aqui, o nome dela no caso. Dou um OK, tá lá. Vou puxar para cá. Vou apagar esse meu ID aqui. E pronto. Organizamos aqui a nossa planilha do jeito que a gente queria. Olha o que a gente tinha primeiro. A gente tinha 3 planilhas separadas com dados independentes associados apenas pelo ID. Eu juntei todas em uma só e vou mostrar apenas as informações que eu quero, certo? Aqui ó, a gente pode alterar ó, o tipo de dado, por exemplo, está número inteiro. Eu quero moeda, beleza. E é isso, acho que não tem mais nada de errado. Às vezes tem alguns errinhos, mas nesse caso não tem, então tá beleza. Lembrando que se der uma coisa errada, eu posso simplesmente vir aqui em etapas aplicadas e remover, por exemplo. Qual foi a última coisa que eu fiz? Eu mudei o tipo para moeda. Posso vir aqui e cancelar isso. Voltou aqui para inteiro, certo? Mas bora voltar aqui, moeda, fechou. Agora, clico de novo aqui em fechar e carregar para. Agora ele já veio aqui, ó, já pediu para mim, essa minha nova, ele falou, onde você quer? Ele já entendeu, no caso, que eu quero criar uma planilha. Eu já juntei tudo, já alterei tudo e agora eu quero criar alguma coisa. Eu poderia criar uma conexão? Poderia. Ela ia ficar aqui. Eu posso já diretamente criar uma tabela. Se eu clicar aqui, vai criar uma tabela. Beleza, só que eu vou criar uma conexão só para mostrar outra coisa. Então, dei um OK. Tá aqui, ó. Agora, cadê meus dados, gente? Eu criei aqui, cadê meus dados? Arrumei aqui já do jeito que eu quero. Mas ele não está ali, não está apresentando, no caso, uma tabela para eu usar mesmo. Eu vou clicar com o botão direito aqui, nessa minha reservas, que é onde estão meus dados. Tem todas as opções, eu vou clicar em carregar para. Ele vai abrir aquela mesma janela de antes. Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui em tabela. Se eu clicar aqui na planilha licente, ele vai criar nessa célula, eu não quero nessa célula, eu quero, por exemplo, aqui. Pronto, eu voltei. E dou um OK. Tá lá, criou a minha tabela. Fechou? Aqui com a minha data, o meu nome e o tipo de... Ó, a gente não alterou isso aqui, deixa eu voltar aqui para alterar. A gente não alterou o nome da reserva. Vou colocar aqui tipo de reserva, tipo reserva. Pronto. Atualizei. Fechei aqui, manter. Tá aqui, ó, já alterou aqui também. Tudo que eu alterar nessas 3 planilhas que eu utilizei vão ser alteradas aqui. Por exemplo, tá na minha planilha, lá na minha parte de trabalho, se eu alterar ela, se eu apagar tal dado lá, tal linha de código, ela vai apagar aqui também. Por exemplo, se eu apagar a linha de código que está lá do AlphaTour, vai ser apagada aqui também. Entendido? Ó, aqui até ficou com... Deixa eu mudar o tipo de dado. Ficou em geral. Tá. Vou colocar em contábil. Pronto. Bora, igual esse negócio que eu falei agora de apagar. Vou vir aqui na minha reserva, por exemplo, e apagar 2 linhas. Apagar minhas 2 linhas superiores. Por exemplo, reduzir linhas, remover linhas principais. Remover linhas principais, ele remove de cima. Então, eu tenho que selecionar quantas que eu quero remover de cima, por exemplo. Olha aqui, ó, que aqui tá dia 1, 27 e a terceira é 2, por exemplo. Se eu remover 2, ó, a minha primeira agora é 2. Eu removi do meu dia 27 e dia 1. Eu vou atualizar aqui, fechei, manter. Quando a gente vier aqui na nossa tabela, olha o que aconteceu. Ela também foi alterada. Entenderam? Então, tipo, isso aqui não é criei uma vez a minha tabela, acabou. Não, não é bem assim. Ela vai sempre continuar funcionando conforme os meus dados vão se alterando. Então, tem um tal planilha de dados lá no meu computador da empresa. Todo dia é inserido dados neles. Todo dia eu posso atualizar ela. Eu posso vir aqui, atualizei ela, pronto, já está com todos aqueles dados. Eu não preciso fazer tudo de novo. Entendido? Então, ela vai estar sempre lendo de alguma fonte de dados. Essa fonte de dados ela vai estar se alterando constantemente e minha tabela ela vai também estar se alterando junto com essa alteração dos dados. Beleza? Era isso, pessoal.